Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos, por favor, abrir as nossas Bíblias, profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do 6. É isso, meu pastor? Estou aprendendo. Profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do 6. Vamos juntos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Me ajudem a ler o 7. Desde os dias... Mas vós dizeis assim: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. 10 ainda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Muito obrigado. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa para louvar, para engrandecer o seu nome. Nós queremos, meu Pai, louvar ao Senhor, tributar ao Senhor toda glória, honra, louvor, adoração. E queremos, meu Pai, pedir ao Senhor que através do seu Espírito, apesar da minha limitação, que o Senhor possa falar conosco. Nós somos carentes, meu Deus, nós necessitamos de ouvir a sua voz. E por isso, meu Pai, nós oramos, já crendo no agir do Senhor, através do seu Espírito, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Podem se assentar. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor Abinair, nossa copastora, a pastora Meire, muito obrigado. Quero também louvar a Deus pela vida da nossa bispa Nair, que está nos assistindo. Que Deus continue abençoando a sua vida, nossa querida bispa. Que Deus a abençoe muito. Meus irmãos, hoje, mídia, por favor, se possível, pode projetar o slide que nós vamos dar aqui um tema para a nossa palavra nessa noite, que é esse: muros físicos reconstruídos, muros espirituais em ruínas. Vocês podem repetir mais uma vez? Muros. Amém, obrigado. Nós vamos estar falando nessa noite a respeito de um tema muito importante, que é em relação aos nossos dízimos, que é em relação a dinheiro. É o que nós vamos estar falando nessa noite. E tudo que a Bíblia fala conosco é importante. Fiz aqui algumas anotações para que possa compartilhar com vocês aqui também a respeito de tantas ocasiões em que na Bíblia está registrado que as pessoas acabaram se corrompendo, perdendo, se desviando, perdendo o foco por causa de dinheiro. A palavra do Senhor nos diz, para a gente começar, a respeito do próprio Jesus. Ele foi traído. E quando Judas traiu a Jesus, o que ele recebeu por trair Jesus? Recebeu dinheiro. Quando nós ouvimos falar de Ananias e Safira, eles tiveram uma motivação muito nobre: vender uma propriedade para entregar o valor dessa propriedade para que os apóstolos pudessem administrar da melhor maneira possível com os irmãos que não tinham condições. Mas ao entregar o valor pelo qual eles venderam a propriedade, eles mentiram, entregaram um valor menor para que eles pudessem ter alguma recompensa financeira. O que aconteceu com eles? Morreram. Acã
desobedeceu, se viu tentado ao pegar prata, ouro e também uma capa. Escondeu tudo lá na sua tenda, perdeu a sua vida. Geazi, Geazi, o profeta disse: não preciso de nenhum presente, preciso de nada. Você pode voltar com seus presentes para sua casa, Naamã. E o rapaz se viu tentado diante de tanta coisa boa que foi oferecida ali, correu atrás, foi acometido por lepra. Balaão se propôs também por dinheiro a orientar aquelas pessoas a que pudessem estar, como que eu posso dizer, orientando ali aquelas mulheres a estarem seduzindo o povo de Deus, também por dinheiro. Morreu também. Os filhos de Samuel, a palavra do Senhor nos fala também que eles aceitavam suborno. Por causa de dinheiro, eles pervertiam a causa. Estavam ali para julgar o povo, mas ganharam dinheiro, perverter a causa, também acabaram se corrompendo. E por último, também podemos falar do jovem rico. Chegou diante de Jesus e falou: Jesus, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, vai, vende tudo que você tem. Primeiro fez observância das leis, né? As quais ele disse que já cumpria todas. E depois Jesus disse: olha, então se você já cumpre tudo, vai e vende tudo que você tem e faz a doação desse valor para quem precisa. E ele foi embora triste e não quis adquirir a salvação, não quis adquirir, não quis o meio pelo qual Jesus ofereceu para ele. Então, adquirir a sua salvação porque ele também amava ao dinheiro. Então, todas as vezes que a Bíblia nos fala algo, é porque Deus quer cuidar de nós, Deus quer nos direcionar, Deus quer nos ensinar. E nós temos tantos exemplos, eu citei aqui alguns, de pessoas que acabaram perdendo-se, povo de Deus, perdendo-se por causa do dinheiro. E por que não falar do contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Nos últimos meses, na nossa nação, maior escândalo envolvendo aí o quê? Roubo, mentiras, corrupção, morte, prostituição, tudo isso envolvido por causa de um único objetivo. Qual que é ele? Dinheiro. Então, é muito relevante nós falarmos a respeito disso hoje, porque a orientação bíblica para nós é para que nós possamos servir ao Senhor com alegria, mas também com inteireza de coração. Nós possamos servir ao Senhor na nossa totalidade, possamos servir ao Senhor com todas as nossas forças e da melhor maneira possível, como nós somos orientados biblicamente. E inclui nesse processo de que nós possamos servir ao Senhor, nós devolvermos os nossos dízimos. O dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós recebemos. É a 10ª parte, é o dízimo, que é o que deve ser devolvido ao Senhor. Falando um pouco do contexto do texto que nós lemos aqui, profeta Malaquias, nós não temos muitas observações a respeito desse profeta. Ele foi levantado para pregar ao povo de Deus em um momento que a cidade havia sido reconstruída, o templo havia sido reconstruído, e por isso que eu coloquei esse tema para compartilhar com vocês hoje. Os muros estavam reconstruídos, os muros físicos, os muros da cidade estavam reconstruídos, mas os muros espirituais, o coração das pessoas, estava em ruínas. E por que estavam em ruínas? Porque eles estavam corrompidos, porque eles estavam afastados do Senhor. Então, Deus levanta o profeta Malaquias, que vem para trazer a ele essa mensagem de confronto, essa mensagem de alerta, para que eles pudessem voltar ao centro, para que eles pudessem voltar ao eixo, para que eles pudessem de fato e de verdade servir ao Senhor. E vejam como que a situação estava constrangedora naquela época.
Não é que eles deixavam de oferecer culto, não é que eles deixavam de oferecer oferta. Eles ofereciam culto, eles ofereciam as ofertas, eles faziam os sacrifícios, porém, estavam fazendo de uma maneira errada, estavam fazendo de uma maneira equivocada. E a primeira aplicação que eu quero fazer desse texto, esse alerta para todos nós. Não é só estar na igreja, não é só fazer o que foi designado para nós. Há uma maneira correta de servir ao Senhor. Há uma maneira correta de fazer o que foi designado para nós, para que nós possamos de fato e de verdade agradar ao Senhor. E esse povo estava prestando culto, eles estavam oferecendo sacrifícios, mas eles estavam fazendo da maneira errada. Então Deus levanta o profeta prega aquele povo, mas eles começam então a questionar a pregação. Eles começam então a questionar o direcionamento da parte de Deus através daquele profeta. Meus irmãos, a pessoa precisa de estar muito afastado de Deus, muito adormecido, para contestar a palavra do Senhor. É necessário que a pessoa esteja muito frio espiritualmente para ouvir a voz do Senhor e contestá-lo. Nós podemos ver, aliás, no versículo 2 do primeiro capítulo, quando eles dizem ao Senhor: em que o Senhor nos ama? Qual que é a maneira como o Senhor nos ama? Vejam bem, após Deus dizer ao seu povo que o amava, eles contestarem ao Senhor: de que maneira que o Senhor nos ama? Como, em que o Senhor nos amaste? A tradução que está aí. Em que o Senhor nos amaste? E essa foi uma das vezes em que eles questionaram ao Senhor. Nos 4 capítulos há vários questionamentos. Deus fala e eles retrucando. Deus fala e eles questionando. Por quê? Porque não é simplesmente servir ao Senhor, mas tem a maneira correta de servir ao Senhor. E se os irmãos me permitem, eu quero aqui ir direto ao ponto em que Deus usa o profeta para falar dos dízimos, e que nós pulemos aqui um pouco em relação ao contexto que Deus usou Malaquias para dizer outras coisas também, não foi só a respeito do dízimo. Mas hoje nós vamos compartilhar dentro dessa palavra, desses versículos em especial que nós lemos, onde eles, mais uma vez, contestam ao Senhor. Contestam de que maneira? Em que nós temos roubado ao Senhor. E o Senhor então lhes responde: vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas alçadas. É bem verdade que algumas pessoas, e a gente não sabe o motivo dessa contestação de várias pessoas, por retrucar, por questionar, por indagar, por falar contra o dízimo, não tem assim uma justificativa, né? Por tanto questionamento, mas o dízimo não é ligado exclusivamente à lei. O dízimo ele é anterior à lei. Antes da lei nós já temos a palavra de Deus nos diz de ocasiões em que o dízimo foi devolvido e depois constituído também dentro da lei. Jesus falou também a respeito do dízimo. Então era algo que aquele povo sabia, era algo que aquele povo ouvia, era algo que era pregado, mas eles estavam fazendo da maneira correta e deixando de ser abençoados. Pelo contrário, sendo amaldiçoados, foi isso que nós lemos. Estavam sendo amaldiçoados por oferecer algo ao Senhor de maneira equivocada, oferecer algo ao Senhor de maneira errada. E então vem o profeta, Deus o levanta e ele diz, ele faz esse alerta àquelas pessoas. Mas quando esse alerta ele é feito, eles não aceitam de pronto, como eu disse, eles questionam exatamente
pela circunstância em que eles estavam. E quando nós estamos com o nosso coração frio em relação ao que Deus quer trazer para nós, em relação ao servir ao Senhor, realmente há essa resistência ao que Deus diz para nós. Realmente há essa resistência ao que Deus fala. E o profeta então traz aquela palavra de alerta àquelas pessoas, mas a verdade é que isso não era exclusividade deles, a circunstância ou o momento em que eles estavam. Assim como todas essas pessoas que nós mencionamos, ou como a circunstância que o nosso país está passando, a verdade é que o ser humano tem essa dificuldade de levantar para si algo ou alguém a que ele constitua como Deus sobre a sua vida. O ser humano tem essa dificuldade, e é o que nós temos visto hoje, como eu disse, no nosso país. Algumas pessoas têm feito para si do dinheiro o seu Deus. E quando essas pessoas fazem do dinheiro o seu Deus, elas acabam caindo em um outro erro, que é a ganância. E a ganância, ela é muito perigosa, porque a pessoa gananciosa, não há quantidade de dinheiro que é suficiente para essa pessoa. Então, a ordem é sempre querer mais. Pessoas que têm feito para si o dinheiro como seu Deus. Pessoas que fizeram para si o dinheiro como o seu Deus. E Jesus nos alertou, dizendo que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós vamos amar um e desprezar o outro, ou nós iremos agradar um e vamos desagradar o outro, de forma que não é possível servir a Deus e servir as riquezas. Jesus já nos alertou a respeito disso. E quando o ser humano faz para si do dinheiro o seu Deus, então é natural que essa pessoa tenha resistência em relação ao que Deus diz, em relação ao que Deus orienta, em relação ao que Deus nos fala através dos nossos pastores, através da sua palavra. Quando a pessoa institui então o dinheiro como seu Deus, essa pessoa naturalmente se afastará do que o Senhor diz ou do que o Senhor orienta, que foi o que ocorreu nessa circunstância. E um alerta para nós hoje em relação a isso é que só há uma maneira de converter alguém que está endeusando o dinheiro, fazendo do dinheiro seu Deus, servindo ao dinheiro. Só tem um recurso para essa pessoa, é aprender a dar o seu dinheiro para Deus. Porque a partir do momento que essa pessoa der o seu dinheiro para Deus, essa pessoa vai dizer, não só com a sua atitude, mas com o seu coração, que agora o dinheiro não tem mais poder sobre a vida dele. E que agora ele sim é quem domina o dinheiro e que ele o entrega nas mãos, ou aos pés, melhor dizendo, de quem é mais importante para ele. Porque quando nós devolvemos os nossos dízimos, nós estamos de fato e de verdade honrando ao Senhor. E é importante que nós saibamos disso. É importante que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso coração. Existem princípios espirituais. E dar o dízimo, devolver o nosso dízimo ao Senhor, porque tudo que nós temos provém das mãos dele, é um desses princípios espirituais. A palavra do Senhor nos diz, Atos capítulo 10, versículo 4, salvo engano, que o anjo aparece a Cornélio
E ele diz o seguinte: olha, as suas orações e as suas esmolas têm subido como um memorial diante do Senhor. Não são só as orações que sobem. Não é só o jejum que nós fazemos que sobe como um cheiro suave de sacrifício ao Senhor. As esmolas também. E elas estão como um memorial diante do Senhor. Ah, mas isso aí está falando das esmolas. Isso aí está falando das ofertas. No capítulo 3 de Malaquias, no verso 16, também o Senhor diz que aqueles que forem fiéis, aqueles que o obedecerem, eles também serão ouvidos pelo Senhor, e eles também estarão, as suas atitudes também estarão como um memorial diante do Senhor. Eu ouvi uma frase interessante, eu não sei a quem ela é atribuída, eu anotei aqui, mas ela diz que o que nós fazemos na terra ecoa para a eternidade. E o nosso dízimo é exatamente dessa maneira. O que nós fazemos aqui, os dízimos que nós devolvemos na casa do Senhor, ecoa para a eternidade, porque estão como um memorial diante do Senhor. O Senhor está olhando para o dízimo que você devolveu, e Ele está se lembrando de tudo que você devolveu a Ele, e se lembrando de você. Os dízimos, as ofertas, eles estão como um memorial diante do Senhor. O dízimo é algo espiritual. E enquanto nós não entendemos que isso é um princípio espiritual, nós devolvermos os nossos dízimos ao Senhor, pode ser que nós façamos isso da maneira errada. E como que é a maneira errada? É você devolver o dízimo por devolver. É você devolver o dízimo, mas não ser fiel em outros aspectos. Porque devolver o dízimo por si só não é o que Deus quer de nós. Nós devemos devolver o dízimo, sim, mas também ser fiéis em todos os outros aspectos. E quando nós devolvemos os dízimos, nós estamos honrando ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Ele honrará aqueles que o honram, e Ele desprezará aqueles que o desprezam. A palavra de Deus, quando ela fala de honrar, ela fala de distinguir entre os demais. Ao devolver o dízimo ao Senhor, ao devolver os 10% de tudo que o Senhor me deu dentro de um mês, eu estou no mundo espiritual distinguindo o Senhor de todos os demais. Eu estou chegando diante dele, estou dizendo: o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador, eu amo o Senhor, e com muita alegria eu quero devolver ao Senhor uma parte de tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. O nosso dízimo, ele é espiritual, ele sobe, ele também é apresentado diante do Senhor, ele também está diante do Senhor, e aquele povo não estava entendendo isso, estavam apresentando qualquer sacrifício diante do Senhor, estavam apresentando de qualquer maneira, e então vem o alerta do Senhor, através do profeta para eles, mas para todos nós também para todos nós. Nós precisamos de ter essa consciência de que nós não estamos fazendo um favor para a igreja, nós não estamos fazendo um favor para o pastor, nós não estamos custeando nada. Oração é uma obrigação nossa como cristão. A leitura bíblica, ela é uma obrigação nossa como cristão. Estarmos jejuando também é uma obrigação nossa como cristãos, se nós queremos ter uma vida espiritual, se nós queremos estar vivos espiritualmente. E os nossos dízimos fazem parte desse contexto também. Os nossos dízimos são espirituais. Eu tive em uma época da minha vida, assim que eu comecei a trabalhar, e envolvendo ali com o casamento, pastor Pablo, doido para casar. Encontrei uma
uma japonesa, né? Uma tecnologia japonesa produzida no Brasil. Vocês são assembleanos, vocês sabem que a gente precisa de ser rápido no casamento quando a gente encontra a pessoa certa na igreja. E eu, naquela expectativa para casar, acabei pegando o dinheiro todo, Raimundo Júnior, e aplicando lá nos móveis, nisso, naquilo, para o casamento. E em que eu acabei sendo infiel? No dízimo. Ah, mas Deus entende, ué. Você está deixando de devolver o dízimo porque você vai casar, você está aplicando o seu dinheiro no seu casamento. Meus irmãos, o dízimo é um princípio espiritual que não pode ser quebrado. Não pode ser quebrado. E eu fui e falei, no mês que vem eu devolvo esse e o outro. Eu não sei se alguém já caiu nesse laço. E foi por terceiro mês, Ivanilton, eu falei, eu vou devolver do primeiro, do segundo e do terceiro que está errado. E aí foi o quarto mês. E eu consegui devolver, sim ou não? Não. Vocês já aconteceu isso com vocês também? Como é que vocês estão sabendo disso? E foi o quinto mês. E foi o sexto mês, Neide. E eu cheguei no meu pastor, que era o meu pai. Vergonha dupla. Tem dupla honra, né? Tem dupla vergonha também. O pastor era o pai. Aí eu com o rosto queimando, cheguei lá na casa dele e falei, pai, eu preciso te falar uma coisa para o senhor. Ele falou, o quê? Eu falei, eu estou sendo infiel nos meus dízimos. Ele falou, eu sei. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Mas enfim, o negócio é o seguinte, eu quero saber do senhor como é que eu vou fazer a partir daqui. Tem um financiamento, passa no cartão, faz boleto, como é que faz? Porque já foi 6 meses. E aí ele me ensinou algo que eu nunca mais me esqueci. E a partir daí nunca mais deixei de tirar o primeiro valor que eu tiro do meu salário ao dízimo. Desde então, foi quando ele me disse, dívida, boleto, eu fiquei tão atordoado, olha, com dívida, com boleto, com cartão. Ele disse, dízimo não é dívida, que você paga com juros e está tudo certo. Ou você entrega o que é de Deus, ou você não entrega. Ou você é fiel no seu dízimo, ou você é infiel. Eu falei, Falei, pastor Luiz, era melhor, pensei, né? Era melhor que ele tivesse me batido do que se ele tivesse falado desse jeito. Mas era o pastor, e ele tem a obrigação, assim como todo pastor tem a obrigação de ensinar as suas ovelhas. E eu saí dali com o meu rosto queimando de vergonha. E no próximo mês eu voltei a ser fiel. E desde lá, graças a Deus, eu tenho me esforçado todos os meses. E Deus tem tido misericórdia de mim. E, por fim, eu quero dizer a vocês que é necessário que nós aprendamos também a ter contentamento. Aprender que o dízimo é algo espiritual. E que nós possamos ter contentamento. Contentamento não é comodismo. Contentamento não é você ficar acomodado do jeito que você está. Não, não é isso. O contentamento, ele é uma arma contra a ingratidão. Quem não está contentado com o que ele tem, ele não consegue agradecer. Ele olha para a sua casa, por exemplo, e ele não consegue dizer graças a Deus pela casa que eu moro hoje, mas ele vai reclamar, ele vai dizer, olha o jeito dessa casa. Ele olha para as suas roupas, ele olha para os seus calçados, para o seu carro, para o seu emprego, para a sua escola, para tudo quanto está diante dele, e ele não consegue elevar uma palavra de gratidão a Deus, porque ele não tem contentamento com o que ele possui. Ele só sabe reclamar do que ele possui. E nós, que estamos em Cristo, e temos a mente de Cristo, nós precisamos de aprender a andar pela fé, e não pela circunstância a qual nós estamos atualmente. Foi isso que foi ensinado aqui também domingo, né, pastor Pablo? Pastor Pablo também falou a respeito disso. Não é a circunstância que nós estamos que vai designar se nós vamos adorar, celebrar e ser gratos a Deus ou não. O que vai designar se nós vamos celebrar, adorar e ser grato a Deus é a nossa fé.
E o contentamento, ele é uma arma que ele vai travar a ingratidão do nosso coração. O contentamento é dizer: Deus, obrigado pela casa que eu tenho hoje. Obrigado pela casa que eu moro hoje. Ainda que seja um barracão lá no fundo do lote, alugado. Mas obrigado pelo teto que o Senhor me deu. E obrigado porque eu sei que dentro em breve o Senhor vai me permitir morar em um lugar melhor. Obrigado pelo emprego que eu tenho hoje, que é o meio pelo qual o Senhor tem provido financeiramente na minha vida. Obrigado por hoje, mas eu sei que o Senhor tem poder para me dar um emprego onde eu possa ganhar ainda melhor. Obrigado pela minha escola, obrigado pela minha família, pela minha casa, pela minha faculdade. Obrigado, Senhor, por tudo quanto eu tenho. E engraçado que Paulo, quando ele fala aos filipenses, quando ele disse aos filipenses, lá no capítulo 4, escrevendo essa carta a eles, ele disse que ele aprendeu a contentar. Meus irmãos, contentamento é algo que nós aprendemos, não é algo que nós possuímos. Precisamos de aprender a nos contentar com o que nós temos, porque o contentamento é a estrada que vai pavimentar a nossa prosperidade em Cristo Jesus. Esteja contente onde você está, esteja contente com o que você tem, seja grato, seja fiel ao Senhor e se prepare para usufruir de grandes bênçãos do Senhor, para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Aprenda a se contentar, alegre o seu coração com tudo que Deus tem proporcionado a você. Agradeça pelos seus pais, agradeça por hoje, agradeça por estar aqui, agradeça por fazer parte desse ministério. Em tudo dai graças ao Senhor. E se você não tem feito isso até aqui, aprenda a se contentar. Talvez você está tão desiludido em relação à sua fé, em relação à perspectiva financeira da sua vida, tão desiludido em relação a devolver os seus dízimos, por causa da situação financeira que você está, que você pode olhar para quem te orienta e dizer: ah, mas pastor Pablo, é fácil vir aqui no Espírito e mandar a gente dizimar, orientar, ensinar. Ele tem um carro bom, ele mora em uma casa boa. Meu irmão, seu coração está ferido, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje para trazer cura ao seu coração. Receba cura da parte do Senhor em relação às suas finanças. Entenda que devolver os dízimos é espiritual. Saia daqui curado nessa noite e pronto para prosperar. Receba a cura através do Espírito Santo de Deus. Ninguém nasceu grande, ninguém começou lá em cima, não. Já morei no barracãozinho lá no fundo do lote também. Já saí correndo atrás do ônibus gritando, assoviando: ô, peraí, moço. E o motorista acelerou, vazou. Você para no ponto de ônibus com a maior vergonha do mundo. Já teve vez até de eu ir para o próximo, para não ficar olhando para as pessoas lá, olhando de mim, sorrindo, porque eu corri atrás do ônibus e o motorista largou eu para trás. Já tive que empurrar carro, aprendi a dar tranco. Sou professor hoje para dar tranco de carro. Carro para primeira, de ré, qualquer jeito. Precisa? Não precisa. Mas foram circunstâncias em que Deus me permitiu passar para que eu aprendesse a ter contentamento com o que eu tinha, para que eu estivesse sendo preparado para tudo que Ele iria me dar, como me deu, e que Ele ainda me dará. Porque eu creio que grandes coisas o Senhor ainda irá fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu creio. São circunstâncias difíceis que você pode estar passando hoje, mas não deixe de ser fiel ao Senhor. Não negue ao Senhor, não deixe de honrar ao Senhor, não deixe de distinguir ao Senhor dentre todos os outros.
porque o Senhor, no momento oportuno, honrará você. Eu tenho muita tranquilidade no meu coração para pregar a respeito disso. Muita tranquilidade. Meu filho está lá no hospital agora. Deu uma infecção de ouvido. Infelizmente aumentou a febre, sentindo dor. Teve que ir para o hospital enquanto nós estávamos aqui. Mas eu sei que a fidelidade do Senhor não vai desampará-lo, e ele vai ser curado, mesmo que ele precise de ir para lá. Gostaria que eles estivessem aqui. Acho bom o feedback da minha esposa depois que eu prego, uma maravilha pregar aqui, ficar olhando para ela, saber que o meu filho está lá nos pequenos teólogos. Mas tudo são circunstâncias que estão provendo para que nós aprendamos a nos contentar com o que nós temos, porque Deus ainda fará muito mais por todos nós. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento, para que nós possamos orar. E se você tem sido fiel nos seus dízimos, se você tem obedecido essa lei espiritual, glória a Deus pela sua vida. Mas pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que tenha se entristecido, que tenha ficado pelo caminho como em um momento eu fiquei, e dito: depois eu regularizo isso. Meu irmão, não deixe que o dinheiro se torne um ídolo para você. Não deixe que o dinheiro torne o seu Deus. Não deixe que a proteção, a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida por ser infiel em relação a essa lei espiritual. Se o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui hoje, faça você com Ele um compromisso nesse momento onde você está. Faça você com Ele um compromisso. Apresente a sua vida ao Senhor, peça a Ele perdão, e dentro em breve testemunhe do agir do Senhor sobre a sua vida. Eu quero fazer um convite especial a você que veio aqui nessa noite e quem sabe está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e que deseja aceitá-lo nessa noite, que deseja recebê-lo em seu coração. E se você se encontra aqui nessa circunstância, eu quero convidar você para vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você nesse momento. Se você tem aí, meu irmão, minha irmã, alguém do seu lado que está nessa circunstância, faça para ele o convite, para que ele possa vir aqui à frente, nós possamos juntos celebrar pela salvação dessa pessoa que está aqui nessa noite. Dê uma olhada aí do seu lado, vê se tem alguém. E o convite para que ele... A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode levantar as suas mãos e adorar o Senhor nessa noite? Tu és fiel, Senhor. Você pode Eu agradecer sei que tu és fiel. pela sua fidelidade na sua vida, pela sua fidelidade na sua Tu és família. fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
obrigado por esse momento e essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua fidelidade. Meu Pai, não é porque nós dizimamos que nós temos direito a nada. Não, não. Nós temos consciência disso. Nós não somos, o Senhor é. Nós não podemos, o Senhor pode. Nós somos fracos e o Senhor forte. O Senhor pode. O Senhor é forte. E ainda, meu Pai, que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Mas nós não queremos, meu Pai, ser infiéis. Nós não desejamos ser infiéis. Nós desejamos, meu Pai, ser fiéis. Nós desejamos honrar ao Senhor. Nós desejamos, meu Pai, distinguir ao Senhor e mostrar a Ti, meu Pai, através dos nossos dízimos, que nós o amamos, que nós o honramos e que nós, meu Pai, o glorificamos. Meu Pai, se alguém nessa noite que faz, meu Pai, nesse momento um compromisso com o Senhor de ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, eu quero rogar ao Senhor, meu Pai, que o Senhor possa fortalecê-la, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E ainda que eu não